Olá, salve, salve, galera! Estamos iniciando a nossa live hoje, aqui de Itararé para o Brasil e o mundo. O meu nome é William Santos, eu sou do Ministério Adventista de Motociclistas e estamos juntos aqui mais uma noite de quinta-feira aqui em Itararé. Que legal que você está chegando, comente aí. Boa noite, Paulinha. Paulinha, você está agora sendo a primeira aí, você está ali cativa agora. Que beleza. Um abraço para você, Paulinha. De onde você está hoje? Está em São Paulo, está em São Bernardo ou está em Guaxupé? Tem aí também o Joseph Silva. Boa noite, meu irmão. Obrigado pela presença aí. Estamos juntos. E mais uma vez você está com a gente. Noril, meu irmão, parceiraço aqui de Carlópolis, no Paraná. Tamo junto, meu irmão. Que legal que você chegou. Valberto Rolim, um abraço. Estamos juntos também. Vocês aí, a maioria aí já comentaram até hoje aí, já curtiram a nossa propaganda de hoje, da live de hoje, já comentaram que estaria aqui com a gente. Que legal que você está chegando. Você está chegando aqui com a gente. Só coloque de onde você é, se você puder, para que eu mande um abraço para a sua cidade. Porque, vou ser sincero, eu não lembro, a maioria eu acabo não lembrando. É muita gente que aparece aí com a gente, mas nós estamos juntos. A Paulinha hoje está em São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo. Um abraço para você. Tá aqui de novo. Essa aí, olha, literalmente tem rodinha no pé, mas não parece que tem só duas, não. Porque uma hora tá em São Paulo, outra hora tá em Minas, quando eu penso que tá lá, tá aqui, tá lá. Mas beleza, Paulinha, aqui, o mais importante é que nós estamos juntos nesse moto encontro virtual aqui, cada um de vocês que estão chegando. Valberto Rolim, isso mesmo, você é de São José dos Campos. São José dos Campos, ali em São Paulo, né? Do outro lado, eu tô aqui do lado do Paraná, ele tá lá, sentido Rio de Janeiro, né, Valberto? Joseph de Aracaju, Sergipe. Ei, um abraço para nosso aí, para Aracaju, os nordestinos aí com a gente também. Que legal que você tá chegando. E para mim, eu não canso de dizer que é um enorme prazer, é uma alegria. Cada quinta-feira eu fico ansioso para esse nosso motoencontro. Melhor ainda quando a gente puder se reencontrar fisicamente, poder dar um abraço. Essa semana eu vou me encontrar com o Carlos Moraes, a Joana. Por quê? Porque amanhã eu estou indo para Cotia, ali na Grande São Paulo. E a Joana, o Carlos Moraes disse que vai estar lá também. Né? José Carlos de Euclides da Cunha, Bahia. Um abraço para os baianos, um abraço para você, Zé Carlos. Um abraço para galera aí de Euclides da Cunha. É isso mesmo, sentido Rio de Janeiro, né, Valberto? É isso mesmo. Então, um abraço para vocês. E eu vou encontrar alguns, porque nós temos o aniversário do nosso MC do capítulo lá de Cotia. Nós vamos ter a inauguração da nova sede do nosso MC lá e vamos ter o escudamento de 4 membros, tá certo? E nós vamos estar tomando os devidos cuidados, vamos estar de máscara, vamos estar com álcool em gel, vamos estar respeitando a questão das distâncias, né? Como é que fala? Uma selfie ou outra, essa não tem jeito, a gente tem que se aproximar para fazer isso. O Carlos Moraes chegou aí também, eu já falei o seu nome aqui, Carlos, que nós vamos nos encontrar aí nesse sábado. Eu vou estar, amanhã eu estou indo daqui, eu estou aqui na divisa com o Paraná, e eu estou indo para Cotia, e no domingo eu estou retornando. Aí a gente vai ter o encontro lá, o evento lá, né, da inauguração da nova sede, o escudamento, acho que se eu não me engano, de 4 membros lá, e eu durmo lá e na volta no domingo a gente está retornando. Eu vou com mais alguns companheiros, vou eu, a minha esposa na moto, nós tem o meu parceiro que vai junto, o Fernando e a esposa estarão também de moto, e o meu parceiraço também, Luiz Correia, que vai num triciclo, ó, da hora, rapaz. Então, nós vamos estar e vamos encontrar vários amigos, vamos fazer novos amigos lá.
Tamo junto sim, Carlos. Tamo junto aí, de boa aí. Eu já falei que nós vamos nos encontrar, que vamos tirar uma selfie e já falei até pro Carlos que ele vai estar lá. Eu quero entregar um adesivo para ele, quero entregar um bottom também. Esse bottom aqui, ó. Vou entregar um bottom para ele lá. Se alguém mais da live aparecer lá, eu vou entregar o bottom também. Beleza? Então é desse jeito. Nós vamos estar vai ser às 16 horas. Depois eu coloco para vocês aí o endereço, né? Porque eu não sei se tem alguém de perto. Cutia, o Carlos é de Embu das Artes, né, Carlos? E então ali encostado. Também a Joana é de Itapevi, diz que é encostadinho, ela vai estar lá com a gente também. Deixa eu mandar meu abraço aqui para Leia Alves, que está entrando aí. Um abraço, Leia Alves. Que alegria que você está com a gente hoje de novo aqui, né? E nós estamos sempre juntos. Esse nosso motoencontro é algo maravilhoso. Existe, mesmo diante das dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos, nós tiramos muitas coisas boas. E o que eu tenho tirado dessa pandemia são as novas amizades que eu fiz. Amizades com você que está aí, sabe? Isso é maravilhoso, isso eu levo no coração, isso eu vou levar para sempre, tá certo? Isso a gente não deixa. Vai ser uma bênção mesmo, Carlos. Lá vai ser uma bênção esse nosso encontro aí, a gente não pode, tem que tomar os cuidados ali, devido cuidado, mas eu vou dar um abraço em você assim, se você permitir, mesmo com a pandemia, com todos os cuidados, a gente dá um abraço, passa um álcool gel aí e tamo junto, né? Tamo junto. Mas é maravilhoso, tá certo? Esse nosso encontro aqui, as amizades que eu tenho feito, é coisa que eu vou levar para o resto da vida. Deixa eu mandar mais um abraço aqui pro Marcos Naza, de Araucária, no Paraná. O Teógenes Rodrigues Fonseca também está chegando aí. Um salve para você, Teógenes, né? A Leia, se você estiver lá com a gente, eu entrego um bottom para você também. Então, gente, é maravilhoso, sabe? Isso que a gente faz aqui, amizade, é algo que a gente tem que levar no coração. E o próprio sábio Salomão já dizia: há amigos que são mais chegados do que o irmão. E eu tenho fortalecido a minha amizade cada dia aqui com você. Tá certo? É sempre gostoso ver novas pessoas aqui com a gente, mas também é muito gostoso quando eu vejo que você volta. Você está aqui com a gente compartilha, a gente bate um papo legal, a gente conversa, a gente reflete um pouco, às vezes em algumas lições de vida, aquilo que Deus quer falar pra gente também, tudo isso é importante. Deus, é isso mesmo, é Deus mesmo. Aqui nós não temos placa de igreja, de religião, nada disso, mas Deus está comigo. Eu ia estar com você também, e eu falo isso sem medo de errar, porque para onde eu vou eu levo ele comigo na minha moto, é isso, porque é para ele que eu peço proteção, é ele que eu peço sabedoria, é ele que me faz ser uma pessoa melhor, e é ele que guarda os meus quando não pode ir comigo, né? Luiz Fernando, motociclista com Cristo, tamo junto, meu irmão. Fazer o bem, sempre fazer o bem. Fazer o bem faz bem, é isso mesmo. E o maior beneficiado quando eu faço bem sou eu mesmo. É isso. Então é maravilhoso. E a gente deve tratar as pessoas como a gente quer ser tratado. É ou não é? E falando nessa questão de tratar as pessoas como a gente quer ser tratado, antes deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas lives que eu faço aqui, você já percebeu, alguns já tentaram compartilhar e não consegue, porque nós pertencemos a um grupo fechado. Então, para você compartilhar fora do grupo, você não consegue. Então eu baixo o vídeo e salvo no YouTube. Eu tenho lá no YouTube, se você digitar o Motociclismo e a Bíblia, nós temos 20 lives lá já gravadas lá, que você pode compartilhar, pode acessar a hora que você quiser. Então seria legal você fazer a sua inscrição e acessar o sininho lá, ativar o sininho, porque cada vez que eu posto um vídeo, uma dessas lives lá, você vai ser notificado. Às vezes você em algum momento não pôde participar aqui com a gente, mas aí depois eu posto lá, você é avisado e você pode assistir. Tá aí a Paulinha. A Paulinha, quando ela não assiste,
aqui quando não dá tempo, né, Paulinha? Você assiste depois. E ela já compartilhou, que eu sei, lá do YouTube, esses vídeos. Então, gente, só para você saber, então, a hora que precisar, tem todas as lives que nós fizemos. Essa aqui eu vou colocar, como eu vou estar viajando, eu vou tentar fazer isso ainda hoje à noite. Não sei se eu consigo, porque aí no final de semana eu não vou conseguir. Beleza? Mas, falando nisso, vamos para o nosso tema, então? O nosso tema é membro PP, tá certo? O que vem a ser um membro PP? Você sabe, membro PP é chamado aquele que está ingressando no motoclube, é aquele que ainda não tem o seu colete fechado. O que seria o colete fechado? Vamos dizer, aqui nós chamamos assim, olha, tudo isso que vai aqui, a bandeira do Brasil, do estado de São Paulo, no meu caso, a função que eu ocupo, o meu nome, tipo sanguíneo, são as vírgulas. Mas o brasão que está aqui no peito e o brasão nas costas, né? Quando você coloca, você diz que você tem o colete fechado. Isso, quando você é escudado, alguns falam encoletado, então esse é o escudamento de alguém que era PP. Deixa eu mandar mais um abraço de alguém que está chegando aqui. Meu boa noite para o Jorge Afacal aí. Um abraço, Jorge, meu amigo. Eu vi que você perguntou quando seria, onde seria. É aí no nosso grupo. Obrigado pela presença, Deus abençoe você. Estamos sempre juntos, meu irmão. Esteja conosco aqui, tá certo? Opa, quando estiver pela região de Curitiba, o Marcos está dizendo, gostaria que visitasse nossa sede. Amigão, será um enorme prazer, na hora que eu estiver passando por aí, conhecer a sua sede. Eu dou um toque sim, tá bom? Qual é o seu MC mesmo, meu irmão? Coloca aí e eu quero visitar sim a hora que eu estiver para lá. O Carlos é membro PP. É isso, legal, Carlos. Que joia. Então, veja só, o membro PP é aquele que ele começa, vamos dizer assim, está ingressando no motoclube. E este leva-se um tempo para ele levar escudado. Cada motoclube tem as suas regras, tem o seu tempo, alguns é um pouco mais, outro um pouco menos. E qual é a importância desse período que você passa? A importância é porque, assim, olha, eu fiz contato com algumas pessoas que falaram assim, para mim, William, como é que eu faço para ingressar? Eu falei assim, olha, você faz o seguinte, vem conhecer a gente, vem participar com a gente, e você dá uma olhada, se você gostar, se for isso que você quer, você faz a sua inscrição, você já começa a fazer parte do motoclube, e aí você ainda não é um membro escudado. O membro escudado é o seguinte, onde eu estou com esse colete, eu estou representando, ou eu, ou qualquer um do meu MC, ele está representando esse motoclube. Então, ou seja, às vezes a gente tem cara meio de loucão, assim, de maluco, né? Uma bandana, uma barba, às vezes a tatuagem, sei lá, né? As pessoas olham pra gente, acham que a gente é meio maluco, né? Um pouquinho a gente é, né? E fala assim, mas quem é membro de motoclube é gente que você pode contar. É gente firmeza, porque não é qualquer um que pode fazer parte. Então a importância desse período do membro PP é que para que durante esse período você também veja se é isso mesmo que você quer. Fala assim, não, é isso mesmo, é legal. Para não ficar aquele negócio, eu pertenço ao motoclube, depois eu passo para outro, depois eu vou para outro. Ou seja, você tem que se encaixar. Então você passa por esse período. Vamos dizer, no relacionamento, né? No relacionamento é como se fosse um namoro, né? Ainda não tem aquele compromisso, assim, é um compromisso, mas a pessoa, antes de casar, ela passa pelo namoro, pelo noivado, não é assim? E seria esse. O PP é justamente esse período, para ambas as partes. Por exemplo, às vezes eu chego num lugar e penso, esse William aí, olha, só dá bola fora, cara. Como que ele vai pertencer ao nosso motoclube? Não dá certo. Então, serve para o motoclube avaliar o membro que está entrando, como serve para o membro avaliar se realmente é isso que ele quer. Agora, boa noite, Ricardo. Ricardo Rodrigues de Souza. Boa noite, boa noite. Ele manda um boa noite para todos aí. Ele chegou também, que legal. Que legal que você está com a gente. Então é assim, olha,
Então, assim, é importante para os dois lados. Agora, tem uma outra coisa que é interessante. Eu já vi alguns, porque eu entendo dessa forma. Eu aqui em Itararé, eu sou o diretor desse MC. Mas eu não tenho nenhuma importância a mais do que aquele que está iniciando. Tá certo? Eu não sou mais importante que ele. Eu apenas tenho uma função diferente. Tá certo? Eu tenho uma função de responsabilidade diferente de outros, mas como pessoa nós somos todos iguais. Deixa eu mandar mais um abraço aqui pro Wilson Simon que está chegando. Um abraço, Wilson. Fagner de Souza, boa noite, meu irmão. Boa noite, boa noite. Então, veja só, nós somos todos iguais. Aquele negócio de que, aquele ali é o diretor, ele é mais importante, aquele outro ali, quem que é o mais importante? O diretor, o capitão de estrada, o cara da finanças, o tesoureiro, quem que é o mais importante? Ninguém é mais importante, nós dependemos um do outro, nosso corpo é formado por vários membros, e qual membro é importante? Mais importante? Todos, cada um assume uma função diferente, é isso que nós temos que entender. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi alguns se aproveitar um pouco do membro PP. Vamos dar uma tarefa a mais para ele. Ele é PP mesmo, ele tem que fazer, porque se ele não aceitar, ele pode ficar com medo de, se ele não fizer, ele não ser aceito aqui no grupo e tal. Então vamos aproveitar, vamos pedir para ele fazer isso, sabe, isso é se aproveitar. Liderança, líder, eu entendo que é aquele que ensina através do exemplo, ele tem que estar à frente, não é aquele que manda fazer, isso não é líder, mandar fazer, eu acho que para mim não é liderança. Liderança é aquele que ensina com exemplo. Então eu tenho que tratar, eu tenho que ter um maior respeito, tanto com o PP, como com outro membro que já está há tantos anos no MC. O respeito tem que ser o mesmo. O que difere? Isso mesmo, Paulinho, ela disse assim, somos uma equipe e não pode faltar ninguém. É isso mesmo, viu? Que adianta um diretor se não tem o restante dos membros? Para que serve? Diretor do quê? Se tem ele sozinho. Você entende? Então, nós temos que tratar com muito respeito as pessoas. Ninguém é mais importante que ninguém. Apenas, às vezes, assumimos uma função diferente. Numa empresa, existe o gerente, existe o chefe do setor lá, né, de seção, e assim por diante. Mas todos têm a mesma importância. Agora, dentro da empresa, assume funções diferentes. Eu não digo mais importante, funções diferentes, tá certo? Eu acho que é assim. Então, eu não concordo. Veja só, é uma opinião minha. Entenda assim. Pode discordar? Pode, deve. Né? Cada um de nós pensamos de uma forma. Eu posso discordar. O que eu não posso é desrespeitar, tá certo? Então, assim, as diferenças existem. As diferenças de pensamento, eu penso de um jeito, você acha que deve ser diferente, não tem problema. Nós podemos discordar, mas o que nós não podemos é desrespeitar. O respeito deve haver. Né? E veja só, se eu trato o membro PP dessa forma, e me aproveitando dele, pedindo, faça isso, porque o que eu não peço para os outros eu vou pedir para ele porque ele é PP... O que acontece? Quando ele for escudado e chegar um outro, ele vai sentir também no direito de tratar o outro dessa forma. Opa, me trataram assim, então acho que é assim que eu tenho que fazer com o outro. De forma alguma. Então eu tenho que tratar a ele como um igual. Para que, ou seja, dentro do nosso motoclube, cada um tem as suas regras, nós temos o nosso estatuto, o respeito é a todos. E o fundador? Lógico, eu tenho que respeitar. Mas quem está entrando agora eu tenho que respeitar do mesmo jeito. Como que eu vou? Respeito, eu obtenho respeito seu a partir do momento que eu respeito você. E no motoclube não é diferente. Então, o membro PP é esse, que às vezes, dependendo do motoclube, às vezes é 6 meses, 1 ano, não sei. Cada um tem um tempo, um motoclube tem o seu estatuto, tem o seu período, mas é isso, é aquele que está ingressando, mas a importância é a mesma para todos. E, falando nessa questão do membro PP, e que ele tem a mesma importância que qualquer um outro, apenas assume funções diferentes, porque quando nós viajamos, nós vamos viajar juntos, tá certo? Quando nós paramos para comer, nós vamos parar para comer juntos.
Se nós levamos a barraca e vamos dormir naquele motoencontro, nós vamos fazer isso juntos, sabe? Então por que um tem mais importância que o outro? Eu não acredito nisso. Nós temos que ter a mesma importância. E é isso que vai fazer o membro PP respeitar ainda mais os membros que já estão lá há mais tempo. É isso que vai fazer ele respeitar a diretoria. É isso que vai fazer ele respeitar o próximo que entrar depois dele. Entende? Então isso é muito importante a gente ter claro na nossa mente, na nossa cabeça, né? Nós somos todos iguais, embora haja diferença entre nós. Nós somos todos iguais no sentido de que todos nós temos liberdade, todos nós temos a escolha que nós fazemos, todos nós temos a oportunidade de escolher o que vamos fazer, o que vamos comprar, o que vamos vestir, com quem eu vou me relacionar. Então nesse ponto nós somos todos iguais. A aparência, isso muda, é lógico, mas é por isso que o símbolo da igualdade entre nós é a caveira. Por quê? Porque embaixo dessa pele aqui não existe homem, não existe mulher, nós somos todos iguais. Não existe influência social, influência econômica, não existe branco, preto, amarelo, pintado como eu, rajado, não tem. Somos todos iguais. Não tem gordo, magro, careca, barbudo, sem barba, entende? Então nós somos iguais, a despeito das diferenças exteriores que está diante de nós. E diante disso, eu gostaria então, deixa eu ver aqui, só um comentário aqui que o Ricardo fez. Fizeram isso com ele, ele não ficou contente, por isso ele acabou saindo por causa de um integrante que achava-se melhor do que todos e humilhou-o como PP. Falou coisas que não devia. É isso mesmo, é assim por diante. Quando nós tratamos as outras pessoas assim, a gente acha que é mais importante. Amigo, eu vou para o mesmo lugar. Quando nós fechamos os olhos, nós vamos para o mesmo lugar. Tá certo? Nós vamos ali para baixo. Os bichos vão comer todos nós. Não tem. Nós somos, então, não tem essa de eu achar que sou melhor. Temos que tratar os outros como um igual. Queridos, eu gostaria de fazer uma reflexão com você, porque aqui eu creio que, independente da sua religião, independente da sua fé, nós somos todos iguais, nós somos irmãos, o mesmo sangue corre aqui na nossa veia, nós viemos do mesmo Pai. Por isso que quando eu faço uma reflexão, aqui para mim não importa placa de igreja, religião, o que importa é o que Deus fala para mim e para você. Tá certo? E por isso eu gostaria de fazer uma reflexão com você no que está escrito no livro de Juízes. Se você tiver uma Bíblia perto de você, abra. Eu sempre bato nessa tecla. Abra junto comigo para que você não tenha dúvida assim, será que o William está lendo a Bíblia mesmo ou tem alguma outra coisa? Então leia comigo. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Deixa eu ver. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. É o 7º livro da Bíblia, tá certo? Tem o Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés. Depois o 7º livro é o livro de Juízes. E eu gostaria de fazer uma reflexão com você no que está escrito no capítulo 6. Falando nisso, na questão, era um período, né, falando do membro PP, por que eu escolhi esse texto? Deixa eu mandar mais um abraço aqui para Almeida, Alberto, Carlos Almeida, Motoclube Covil de Lobos, em Três Rios. Um abraço para você de Três Rios, um abraço para você, Alberto, e para o seu MC aí, Covil de Lobos. Abração, que alegria que você está com a gente aí. Isso mesmo, seja bem-vindo, tamo junto, meu irmão. E aí, veja só, por que eu escolhi essa reflexão de Juízes? Porque você vai ver que tem a ver com essa questão que nós tratamos hoje de igualdade, de membro PP que é um novato ali no MC, que ele está começando a se integrar. E aqui vem falando, nesse período, o contexto histórico aqui, Israel, ele havia se afastado de Deus. O povo de Israel, ok? E eles estavam passando agora, devido às escolhas que eles fizeram, eles estavam passando por uma situação muito difícil. Eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas. Aí alguém pode falar assim, então Deus estava castigando? Não, não é castigo. Você nunca ouviu falar que a gente colhe aquilo que planta?
Por exemplo, meu filho, eu falo assim, filho, não põe a mão no fogo porque queima. E a hora que eu viro as costas, ele vai lá e põe a mão no fogo, ele queimou. Isso foi algum castigo que eu mandei para ele? Não. Isso foi apenas consequência da decisão, da escolha que ele fez. E o que o povo de Israel estava passando nesse momento é porque Deus orientou de uma forma, Deus ensinou o que era para fazer, disse para eles quais eram os passos que deviam dar e eles fizeram totalmente o contrário. Por exemplo, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, tá certo? Lá no Novo Testamento ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok, se ele é a vida, quando eu me afasto dele, eu estou afastando da vida. Eu estou caminhando em direção do quê? Isso mesmo, em direção da morte. Então, é uma consequência das minhas escolhas. E eles, o que eles estavam sofrendo aqui, era consequência das escolhas que eles fizeram. Deus orientou, Deus falou como ele devia fazer, Deus havia livrado ele da escravidão do Egito, e agora eles abandonaram e começaram a tomar outro rumo. E consequentemente, as escolhas que eles fizeram, eles começaram a ser subjugados pelos midianitas. E aí o que acontecia? Eles plantavam as suas lavouras, quando eles colhiam, os midianitas vinham e saqueavam tudo, levavam embora. Eles estavam passando uma situação muito difícil, porque agora eles estavam ficando sem criação, porque os midianistas tomavam o que eles plantavam, o trigo que eles plantavam e colhiam, os midianitas vinham e levavam. E agora, o que vão fazer agora? Interessante que no capítulo 6 aqui, no verso 7, fala assim, olha, veja só, acompanha aí, Juízes 6, verso 7 fala assim, ó, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, veja só, eles começaram a clamar, Senhor, nos livra, Deus enviou um profeta. Entenda uma coisa, algumas pessoas acham que profeta é quem adivinha o futuro, tem nada a ver com profeta. Quem adivinha o futuro é um vidente, é um adivinho. Certo? Profeta é um porta-voz de Deus. Profeta é aquele que traz uma mensagem da parte de Deus. É que algumas vezes a orientação de Deus tem a ver com o futuro, mas muitas vezes era como eles deveriam agir, o que eles deveriam fazer, eram orientações. Quando eles começaram a clamar a Deus por causa da situação que eles se encontravam, Deus enviou um profeta para eles, porque Deus não podia falar diretamente com eles, então Deus fazia isso através do seu porta-voz, através de um profeta. Ele fala assim, no verso 8, Deus lhe enviou um profeta que lhes disse, veja assim, ó, assim diz o Senhor, ou seja, o profeta está dizendo o que Deus mandou dizer. Eu que vos, como Deus dizendo, eu vos que vos tirei, que fiz subir da terra do Egito, e vos tirei da casa da servidão, da escravidão, ou seja, o profeta lembrando a eles que, segundo Deus orientou, falou assim, olha, eu que tirei vocês da terra do Egito, que fiz vocês saírem de lá, eu que tirei vocês da escravidão, e fala assim, os livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos oprimiam vocês, e os expulsei de diante de vocês, e vos dei essa terra. Então Deus nesse momento, quando eles começaram a clamar, olha, o que nós estamos passando, porque às vezes a gente faz isso, não faz? A gente começa alguma coisa a dar errado, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o Senhor me abandonou, Senhor, parece que o Senhor ajuda todo mundo, não me ajuda, parece que o Senhor esqueceu de mim, eu não acredito mais em Deus, porque tudo está dando errado. Ou seja, eu faço as minhas escolhas, e aí eu começo a culpar a Deus, e aí Deus começou a lembrar, olha, vocês lembram? Eu que tirei vocês de lá, vocês viviam como escravo, eu que livrei vocês, eu que dei o livramento, olha, eu que trouxe para cá e dei essa terra para vocês. E aí vai assim, olha, e disse ainda, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Né? Contudo, depois de eu dar toda essa orientação, ele termina dizendo assim, mas vocês não deram ouvidos à minha voz, fizeram tudo diferente. E aí fica assim, Senhor, mas o que está acontecendo? O Senhor esqueceu? Não, às vezes a gente esquece que é eu que me afasto dele, eu que me afasto da proteção dele.
Não é ele que não quer me derramar bênçãos, é eu que estou me afastando. E ele respeita a minha escolha. Por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. Sabe qual é o problema? Às vezes nós não sabemos usar a liberdade que nós temos. É isso que acontece. Eu uso de forma errada e depois eu jogo a culpa nas costas de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que quando a gente pede socorro, mesmo que foi culpa minha, mesmo que eu estou enfrentando essa situação pela desobediência, ele ainda me ouve, ele ainda me atende. Por isso ele enviou o profeta. Se não fosse para atender, ele não tinha enviado o profeta. E aí ele diz assim, olha, e aí eles estavam lá. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessa hora aqui, vamos dar uma paradinha aqui. O que tem a ver Gideão com esse momento? Gideão, ele pertencia a uma das menores tribos do povo de Israel. Havia 12 tribos no povo de Israel. Ele pertencia a uma a tribo de Manassés, uma das menores. A família dele era a menor da sua tribo. E ele era o menor da casa do seu pai, da sua família. O que quer dizer esse negócio de um menor na casa do seu pai? É que assim, no passado, o importante era o primogênito. Era o primogênito, o filho mais velho, que herdava a herança. Porque na falta do pai, era ele que ia cuidar da família. Ele queria sustentar a família. Por isso a herança ficava com ele. Você entende? E quando eu digo que eu sou o menor da casa do meu pai, é porque eu sou o caçula. Se o mais importante é o mais velho, eu, então, que sou o caçula, na minha casa eu sou o caçula mesmo. Eu sou o quê? Eu sou aquele membro PP. É aquele que está ingressando. É aquele que às vezes muitos não dão valor. Você entende? De forma errada. Você vai perceber que Deus não age dessa forma. Deus age diferente. Aquilo que nós fazemos, que nós não damos o valor, porque eu sou menor, porque eu não fiz, eu não estudei, eu não tenho toda a cultura como você tem, a minha influência social, a minha influência econômica, a minha influência política. Para Deus isso não conta. Para Deus isso não conta. É isso que nós vamos ver aqui. Aquilo que nós falamos hoje a respeito do PP. Né? Para Deus isso, nós somos todos iguais. Então, o que ele fez? Ele estava com medo. Porque quando o povo, eles colhiam a plantação, vinha lá os midianitas e saqueavam a plantação deles. E aí o que ele fez? Eles lidavam também, eles plantavam uvas, e na época da uva, quando eles colhiam, havia um dos lugares que se chamava lagar, que era um lugar lá onde eles jogavam a uva dentro, um lugar grande, onde jogavam as uvas dentro, e eles pisoteavam e começava a sair o suco da uva. Era ali, era o lagar. E aí, só que na época da plantação de trigo, aquilo ficava abandonado, não tinha ninguém. E quando ele colheu o trigo dele, o que ele foi fazer? Ele estava com medo de que os midianitas, eles viessem e tomassem tudo. Então ele pegou o seu trigo e foi lá onde eles pisoteavam as uvas para fazer o vinho, para fazer o suco de uva. Foi lá que ele estava malhando o trigo, tirando ali o trigo, limpando tudo, para que não fosse saqueado, para que ele não perdesse, porque senão viriam os midianitas e ele ficava sem como sustentar a sua família. Então ele estava com medo, escondido, fazendo isso. Eu fico imaginando assim, não está escrito isso, mas eu fico imaginando, se ele escutava um barulhinho diferente, ele já parava para olhar por cima se não era ninguém chegando, porque ele estava fazendo isso escondido. E quando ele estava lá, Deus ouviu, né? Depois de todo esse tempo, Deus ouvindo o clamor do seu povo, entenda, quando você clama, Deus te ouve. Mas por que demora a responder? Não sei. O tempo de Deus é diferente do meu e do seu. Ele sabe o momento certo. Talvez se fizesse antes, as consequências depois fossem diferentes. Então Deus faz no tempo certo. E aí, nesse dia que ele estava ali, aqui fala assim, no verso 11... Capítulo 6 de Juízes, verso 11, fala assim, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, ou seja, o filho de Joás, estava malhando trigo no lagar. Lembra que eu falei para você? Ali onde eles faziam o suco da uva, para pôr a salvo dos midianitas. Então, veja só, engraçado que diz aqui no verso 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente.
O Senhor é contigo, homem valente. Pera aí, vamos dar uma pausa aqui. Que homem valente é esse que estava fazendo tudo escondido? Estava lá com medo para que ele tirou de onde estava em vez de enfrentar? Não, ele tirou e estava no outro lugar que estava abandonado nesse período. Ele chegou lá e estava fazendo tudo escondido. Um abraço aqui pro Durbinho Júnior. Demorou, chegou, importante é que você chegou, meu irmão. E pro William Vitório de Minas Gerais, abraço, meu irmão, tamo junto. Então, que homem corajoso esse. O anjo do Senhor fala assim: Deus é contigo, homem valente. Que homem valente é esse que estava fazendo tudo escondido? Sabe o que acontece? Deixa eu falar para você, vou chegar até mais perto para você me entender. Deus olha para você, ele olha para mim e ele não vê como eu sou, mas ele vê como eu vou me tornar se eu permitir que Deus haja na minha vida. Se eu estiver à disposição, Deus vai realizar grandes coisas na minha vida e por intermédio de mim. Então, quando ele diz aqui, homem valente, não é que ele estava mentindo, não. Não é que ele estava bajulando, não. Mas é que ele sabia que se Gideão permitisse, esse homem faria grandes coisas. Seria um homem realmente valente. É isso. É isso que ele faz com você. E é isso que ele faz comigo. Ele olha para nós. Isso é a misericórdia de Deus. Fala a verdade. Se ele olhasse para mim e falasse o que eu sou, eu tinha que abaixar a cabeça aqui e ficar com vergonha. Mas ele olha para mim e fala no que ele pode me tornar se eu deixar. Se eu deixar. Né? E aí, veja só. Só que a hora que ele fala assim, veja só a resposta de Gideão. No verso 12. No verso 13. Respondeu Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Agora ele começou a reclamar. Peraí, o Senhor é contigo, o anjo falou, mas se o Senhor é conosco, por que está vindo tudo isso sobre nós? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. É aquilo que eu falei para você. Deus não estava castigando. Deus respeita a sua escolha, a minha escolha, assim como estava respeitando a escolha deles, e agora eles estavam colhendo as consequências daquilo que eles plantaram, da desobediência, de seguir um rumo diferente. Deus orientou de um jeito, ele fez diferente. Ele fala para eu não pôr a mão no fogo e eu ponho, ele não está me castigando, eu estou sofrendo as consequências da minha escolha. Mas Deus não questionou isso com ele. Deus não quis jogar nada na cara, porque ele já tinha falado através do profeta, né? E ele diz assim, olha, Deus se vira, que fala assim, ó, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, e eu livrarei Israel da mão dos midianitas. Porventura eu não te enviei? Ou seja, vai na sua força, fique tranquilo, e eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas, afinal sou eu que estou te enviando, sabe? Às vezes ele tem um chamado para mim e para você, e a gente fica assim, mas por quê? Porque fala assim, olha, vai na tua força, confia, espera no Senhor, sabe? Porque a resposta ele tem, é ele que está chamando, é ele que está enviando. Quando ele nos chama, é porque ele tem algum livramento para mim e para você. Ele não chama em vão só por chamar. Eu chamei só para brincar com você. Deus não faz isso. Ele nos chama porque tem um livramento, ele tem a solução para a gente. E aqui fala assim, ó, a resposta ainda, veja só, aquilo que eu falei para vocês, o Gideão diz aqui, ó, Senhor, com que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. E aqui no verso 16 fala, tornou-se o Senhor, já que eu estou contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Veja só, Deus não levou em conta a influência social de Gideão. Deus não levou em conta a influência política. Deus não levou em conta a influência cultural. Não importava que ele fosse da família mais pobre, não importava que ele fosse o menor da sua família. Deus simplesmente o escolheu. Então,
Meu querido irmão que está aí, entenda uma coisa, às vezes a gente acha que a gente se subestima, que eu não sou capaz, eu não posso, realmente eu não posso, mas se eu permitir Deus na minha vida, a vitória está garantida, é Ele aqui. Então, Ele não prometeu que não teria dúvida, que não teria conflitos, que não teria dificuldades, Ele não deu nenhuma garantia disso, mas Ele prometeu que a vitória seria certa. Essa é a promessa que Ele tem para mim e para você. A promessa dele é que a vitória é certa. Ou seja, ele não prometeu que as dificuldades, ele não garantiu que as dificuldades não viria, mas ele prometeu que ele estaria do seu lado para lhe dar a vitória. É o que ele falou aqui para Gideão. Não importa. Ele nem discutiu. Deus nem se preocupou em discutir a resposta dele, o lamento dele, porque não, ele falou assim, olha, já que eu estou contigo, vai na tua força, que eu te darei o livramento, e tu ferirás todos os midianitas como se fosse um só homem, como se fosse uma pessoa só. Então, e aí, ele ainda continuou com medo, ele pediu alguns sinais, e Deus deu alguns sinais. Se você continuar lendo o capítulo 6, leia lá, é uma história bonita. Você vai ver os livramentos que Deus deu, você vai ver os milagres que Deus deu. Ele pediu um sinal, depois pediu outro, e Deus lhe mostrou que ele era realmente o Senhor. Deus deu o sinal que ele havia pedido. Então agora, depois que ele pediu o sinal, agora estava na hora de seguir para a batalha. Então ele fez, segundo a orientação de Deus, ele chamou, então ele convocou alguém sem influência, talvez um membro PP, tá certo? Aqueles que às vezes muitos não dão valor, mas foi esse que Deus escolheu. Então, veja só, Deus fez isso. Vamos dizer aqui no mundo motociclístico, Deus escolheu o membro PP. Ele não escolheu o tesoureiro do grupo, ele não escolheu lá o capitão de estrada, ele não escolheu o diretor, o presidente do MC, mas ele escolheu o membro PP, alguém, o mais novo, o menor, aquele que ninguém talvez nem acreditasse, nem ele acreditava, porque ele estava fazendo escondido, e Deus falou assim, homem valente, Deus é contigo. Deus chama você de valente, porque Ele é contigo. Se você estiver com Deus, você se torna valente, sabe por quê? Porque quem luta não é você, é Deus. Porque eu não tenho força para lutar, eu sou derrotado. Mas nas mãos de Deus eu sou vitorioso. Assim você também, nas mãos de Deus você é vitorioso, você é vitoriosa. E aí o que acontece? Ele convocou então todas das 12 tribos de Israel, as pessoas para irem então para a batalha. E eles foram lá, e eles se juntaram. E aí, só que o interessante, quando ele fez esse chamado, sabe quantas pessoas se juntaram para a batalha junto com ele? 32 mil pessoas. Você fala assim, nossa, que exército, né? Que legal. Você sabe quanto tinha o exército inimigo? 135 mil. Aí você fala assim, peraí, 32 eu estava achando muito, o outro tem 135? Veja só, se fosse para você, Teófilo Tolendal, abraço meu irmão, irmãos de vento e de fé, é isso mesmo, nós somos irmãos de ventos e de fé. E sabe, se você fosse para vencer o exército com 32 mil, você cada um tinha que vencer cada 4 ou 5 do outro exército. É a mesma coisa que, olha, eu estou lutando aqui e 4 ou 5 ao meu redor, eu tinha que sozinho vencer esses, para eu vencer a guerra. Só que o interessante é que eles não eram soldados. Ele convocou as pessoas, e as pessoas da população de Israel foram lá para a batalha. Mas aí Gideão continuava com medo, porque falou assim, olha, como que nós vamos vencer? Nós só temos 32 mil e nem soldados são pessoas que eu chamei, pais de família, irmãos, filhos, vamos lá para a batalha. E aí o que acontece? O outro tinha 135, mas veja só aqui, no capítulo 7, verso 2, veja só a resposta de Deus. Diz assim, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para que eu entregue os midianistas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou.
Quando o Gideão acha que 32 mil eram poucas pessoas, porque humanamente falando, realmente era, desculpa, Deus fala assim, é gente demais, porque eu vou dar a vitória para vocês, e o povo de Israel ainda vai achar que eles venceram pelas próprias mãos. Em outras palavras, vão se afastar de mim de novo, vão buscar novos caminhos, né, e vão sofrer as consequências e vão falar de novo, Deus nos desamparou, Deus nos abandonou. É isso, nós somos, veja só, nós somos um bando de reclamões, é ou não é? Se chove é porque chove. É duro andar de moto na chuva. Se tá frio, mas com esse frio andar de moto, mas um calor desse também ninguém merece. Você percebeu que a gente murmura para tudo? A gente é um povo reclamão. Então Deus, vendo que eles ainda iriam se vangloriar, porque eles vão falar assim, nós somos bom mesmo, né? Nós com 32 mil vencemos o exército lá de 135. Quem pode com nós agora? Sabe? O orgulho é perigoso. Quem gosta de lutas, muitos lutadores perderam porque se acharam demais. Muitos times de futebol, equipes aí, perderam porque entraram em campo achando que a vitória estava ganha, já estava certa. É ou não é? Então nós temos que tomar esses cuidados aí. E Deus, sabendo disso, falou assim, tem gente demais. E agora? E aí, ele fala assim, Deus fala assim, no verso 3, apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, em outras palavras, Deus foi gentil. Em outras palavras, ele estava dizendo, aquele que for covarde, tiver com medo, né, volte para casa. Mas ele foi assim, ele foi até generoso nas suas palavras, né, gentil nas suas palavras, ele falou assim, aquele que for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Aí sabe quantos voltam? Voltam 22 mil, ele fica com 10 mil só. É isso mesmo, Durbinho. O Durbinho falou assim, o time do Brasil, por exemplo, não queria falar nada, mas você já falou, é isso mesmo. Às vezes chega achando que já ganhou, tá perdido. Então, veja só, era 10 mil agora, 10 mil, cada um tinha que vencer 13 soldados e meio. E agora, como é isso? Aprenda uma coisa, a matemática de Deus é diferente da nossa. A matemática de Deus é diferente. Você vai ver aqui, ele continuando diz assim, voltaram 22 mil, aqui está dizendo, os que forem medrosos, então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Só que assim, o Senhor ainda disse para Gideão, ainda tem gente demais, faze-os descer as águas, ou seja, antes da batalha iam passar por um riacho, fala assim, mande que vá lá e bebam água. Então diz assim, Gideão fez como Deus mandou, tudo no verso 5 diz assim, fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como se faz o cão, ou seja, como é que faz o cão? O cão só usa a língua ali, ou seja, passasse a mão ali na água, trouxesse a boca e saísse lambendo. Então todo que lambesse a água como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos para beber água. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. O restante ele mandou tudo para casa. Tudo para casa. É isso que Deus fez. Agora, imagine, eu fiz a conta aqui antes, 300 homens para lutar contra 135 mil soldados. Imagina só, o que ele ia ter que fazer? Imagina eu aqui. Eu ter que derrotar sozinho 450 soldados para eu ganhar a guerra. Cada um do povo de Israel tinha que derrotar 450 homens. É isso só. Fala a verdade. Impossível, né? Mas veja só o que Deus fala assim, olha. Então o Senhor disse a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente
toda que se retire, cada um para seu lugar. Tomou o povo as provisões e tudo. Aí vem falando as provisões que eles tomaram. Em outras palavras, Deus disse assim, olha, com esses 300 eu vou livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Agora, ele tinha duas soluções, ou ele tinha duas opções. Ou ele fala assim, bora Senhor, vamos para a luta, vamos lá, agora estamos com 300, o Senhor está comigo, vamos embora, vamos derrotar esse povo aí. Ou ele podia fazer assim, Senhor, mas o que é isso? Nós somos 300 contra 135 mil, o Senhor acha que não tem nada de errado, não? Eu estou olhando, mas não estou vendo a solução. Eu estou olhando aqui e eu tô vendo que a gente está marchando para o matadouro, porque não tem outra opção. Isso é suicídio. Ele poderia ter feito isso. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gosto muito do Salmo 135, verso 7. E eu já falei várias vezes esse salmo aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Gideão tinha duas opções. Ou voltar, ou fugir, ou para se livrar, para salvar o próprio pescoço, ou ele podia aceitar o que o anjo falou lá atrás. Deus é contigo, homem valente, e ele se tornar valente. A valentia dele não era na loucura de sair e lutar, mas a valentia dele era entregar sua vida nas mãos do Senhor e confiar. A valentia que Deus quer, minha e sua, é entregar nossa vida, nossos caminhos, nossos anseios, nossos projetos, nossas necessidades, as nossas lutas diárias, entregar na mão dele e confiar. Não é fazer como às vezes a gente faz. Senhor, está aqui, mas eu não solto, eu fico aqui puxando. Senhor, não, está aqui, ó. Vou pegar esse livro aqui, ó. Senhor, estou entregando aqui, ó, para o Senhor. A hora que ele põe a mão, eu estou aqui. Não, Senhor... Sabe? Não é isso que ele quer. É entregar e confiar. Espera no Senhor. Entrega e confia e deixa Deus agir na sua vida. Você vai ver quão maravilha Deus realiza por intermédio de nós. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu sozinho. Eu preciso da misericórdia. Eu preciso da misericórdia. Não tem outra solução. Mas nas mãos de outro, eu posso me tornar um homem valente, como disse o Senhor. Nas mãos do Senhor, você pode se tornar um homem valente, um motociclista valente. Nas mãos do Senhor, você pode se tornar uma mulher valente, uma motociclista valente. Valentia aqui é a coragem de entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor, assim como fez Gideão naquele momento. E agora eles tinham que partir para a luta. E agora, como fazer? Ele ainda continuava com medo. Depois, leia aqui a história para você ver. Eu não vou ler tudo porque demora. O tempo nosso já está acabando. E eu preciso encerrar. Mas aqui o que acontece? Gideão ainda continuava com medo. Mas ainda assim, ainda com medo, ainda sem ver a solução, ele falou assim, eu vou esperar no Senhor. E como ele estava com medo, Deus falou assim para ele, dá uma olhadinha, ele já estava ali um do lado de lá, no vale lá embaixo, e eles do lado de cá, da colina, do outro vale, Deus fala para ele assim, olha, vai assim, escondido agora à noite, e veja o que está acontecendo lá. Ele chamou mais um companheiro e foi como um espião. Ele chegou à noite. Hoje nós temos iluminação e tudo, mas eles não tinham, estavam aquele breu à noite, e quando eles chegam lá escondido, talvez disfarçado como um soldado dos midianitas, ele escuta um conversando com o outro e fala assim, e um contou o sonho que teve aquela noite, e o outro fala assim, isso nada mais é do que a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas nas mãos de Gideão, deu a vitória para ele. Quando ele ouve isso, ele falou assim, puxa vida, os próprios midianitas estão falando isso, o que eu estou com medo, o que eu tenho medo? O que eu estou temendo aqui? Por que eu não me entrego totalmente? Ele volta então para os seus soldados, para os seus 300 homens e fala assim, olha, vamos agora,
vamos agora para a batalha. E agora à noite, de surpresa, um momento que eles não esperavam, Gideão, segundo a orientação de Deus, ele separa os 300 em 3 grupos de 100. E agora, como os midianitas estão lá embaixo no vale, e aqui na colina, então, eles põem 100 de um lado, 100 do outro, 100 aqui de frente, lá do alto. E sabe o que eles levavam? Eles levavam a espada na bainha, mas sabe o que eles levavam nas mãos? Numa das mãos, ele levava uma tocha dentro de um vaso de barro, de um cântaro de barro, tá certo? O cântaro é um local que eles punham água, então ele leva a tocha ali dentro, e na outra mão ele leva a trombeta. Felipe, mas que guerra é essa? Que você vai levar trombeta e uma tocha, uma lamparina para iluminar o quê? Mas eles seguiram a orientação de Deus. E separou em 3 grupos. E ficou 100, 100, 100. E quando é de altas horas da noite, eles tocam as trombetas, eles quebram o cântaro e as tochas se iluminam todas. Imagina, eles que estão lá embaixo acordam naquele desespero, ouvindo o som das trombetas. Eles não imaginavam, eles imaginavam que eles estavam cercados, e desesperado quando olha, ver tochas para todos os lados nas colinas, e o som das trombetas, e eles imaginando que o exército estava invadindo. Eles saem das suas tendas, das suas barracas, de onde eles estavam dormindo, no desespero. Cada um pega as suas espadas, e um começa a atingir o próximo vulto que está na sua frente. Eles mesmos se matavam. Deixa eu mandar um abraço aqui para Taunay, Deus abençoe, de Rio Grande do Sul, Caxias, é isso, e para Marli Simões, um abraço para você, Marli. Então veja só, nesse desespero, eles mesmos começaram a se matar. Veja só, lembra que Deus falou assim: eu livrarei Israel das mãos dos midianitas. Eles nem precisavam colocar as mãos, eles mesmos estavam se matando sozinhos naquela luta. Aquilo que parecia tão inesperado, 300 homens contra um exército de soldados de 135 mil, vários ali se uniram contra Israel, e eles começaram agora a se matar, e os poucos que sobraram, então agora, eles perseguem no seu encalço até o final, até conseguir a vitória total. Você percebe o que Deus tem para você? O livramento que Deus tem. Não importa quem você é. Não importa que às vezes alguém venha te desmerecer. Não importa se alguém fala que você não tem capacidade. Não importa se alguém fala assim, ó, você não é habilidoso. Ou não importa se alguém fala assim, você não serve para isso. O importa é o que Deus tem para você. É o chamado que Deus tem para a sua vida. A vitória que Ele tem para lhe dar. Sabe, eu não conheço as lutas que você está enfrentando, mas entenda, a matemática de Deus é diferente. Você olha para frente, você pode não enxergar a solução, mas a solução está nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então você tem que entregar e confiar. E o restante do verso fala, e o mais e o restante Deus o fará. Então faça a sua parte e Deus lhe trará a vitória. Deus lhe trará o livramento. Deus lhe dará a bênção que você necessita. Às vezes não é a que você pede, mas é a que Ele sabe que você precisa. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para mim. Não é o que você quer, é o que eu quero. Então, não importa que se você seja um membro PP na sua vida espiritual, não importa que se na caminhada da vida você é um membro PP. Alguns podem não te valorizar, mas Deus valoriza. Deus chamou um membro PP, Deus chamou Gideão, Deus chamou aquele que era o menor de todos, aquele novato, aquele que estava iniciando. Isso mesmo, Durbinho, precisa ter fé e crer, é isso que eu preciso, né? A minha parte é essa, é crer e deixar Deus agir na minha vida, é crer e deixar Deus agir na sua vida. É deixar Deus trazer a solução que você não está conseguindo encontrar. Ser homem valente é isso. É deixar o controle nas mãos de Deus, assim como Gideão aprendeu a deixar. Ele estava com medo, mas ainda assim, ele falou assim, mas é Deus que está falando. E ele já provou que ele pode dar a vitória. Queridos,
Às vezes nós não encontramos a solução. Às vezes nós não enxergamos a luz no fim do túnel. Mas é Deus que está chamando. É Deus que quer lhe dar vitória. É isso que você quer, é isso que eu quero. Então eu quero convidar você a orar comigo. Pedir que Deus fortaleça a nossa falta de fé. Que Ele complete a falta de fé que nós temos. Porque eu sou pequeno na fé. Talvez você seja também. Mas para que Ele fortaleça e que nós aprendamos a entregar e confiar e ter a certeza. Sabe por quê? Veja só, ter fé quando tudo está certo, isso não é fé. Isso não é fé. Isso é comprovação dos fatos. Agora, fé é ter a certeza que Ele tem a solução, mesmo que você não consiga enxergar a resposta. Mas ele tem a solução. É você ter certeza que Ele não lhe abandonará e Ele trará a solução. Isso é fé. Fé nesse momento. A fé ela é provada no momento de dificuldade. Hora que está tudo às mil maravilhas, isso não é fé. Então, ore comigo nesse momento para que Deus fortaleça, para que a gente aprenda a confiar. É isso que você quer? Então feche os olhos, ore comigo. Pai querido, muito obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado porque mesmo eu sendo quem sou, o Senhor me enxerga como um homem valente. O Senhor enxerga cada um que está aqui nessa live como homens e mulheres valentes. Por quê? Porque se nós deixarmos o Senhor agir em nossa vida, o Senhor pode realizar grandes coisas através de nós. E Senhor, abençoa-nos para que nós sejamos uma bênção para os outros também. Tenha misericórdia de nós. Aqui tem pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades, algumas aflições, sofrimentos, e não sabe qual o próximo passo dar. Mas o Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe qual a direção e qual é o próximo passo. Por isso nós queremos entregar nossa vida em Tuas mãos e pedir, salva-nos, Senhor. Tenha misericórdia. Dá-nos a fé que precisamos. Abençoe cada um de nós e abençoe os nossos queridos, onde quer que estejam. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, na certeza da vitória através de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe você. Walter, você chegou agora, não tem problema, meu irmão. Deus tem uma bênção especial para a sua vida, tá ok? Assista essa live, assista de novo depois. E eu vou tentar ainda hoje, não sei se eu consigo, mas vou tentar ainda hoje pôr no YouTube. Digite lá o motociclismo e a Bíblia. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Cada um que aqui está. Tenha uma boa noite, um bom descanso. A próxima quinta-feira nós estaremos juntos. Sábado agora estarei em Cotia, ok? Mas no domingo eu volto e próxima quinta-feira nós estamos juntos às 20 horas aqui. Eu aguardo ansioso você para esse nosso moto encontro e que Deus o abençoe imensamente, meu irmão. Beijo no coração, moto abraço. Fica com Deus e uma boa noite e bom descanso.